E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, como analisar o gráfico, como interpretar o gráfico, como saber ler o gráfico, como operar suporte e resistência, como fazer as melhores marcações, quais são as melhores regiões de correção no gráfico, quais as melhores regiões de reversão no gráfico, quais as melhores regiões para você continuar o movimento na tendência do gráfico e assim por diante. Aqui no canal você tem dicas de como operar para diminuir os seus riscos, para diminuir as suas chances de erro. Isso, consequentemente, quando você corrige o seu erro, ou você entende o que faz de errado, a sua assertividade ela cresce absurdamente, tá? Então você que está chegando aqui no canal, já te peço por gentileza, se inscreve no canal, ative o sino de notificações, a gente tem aula aqui todos os dias gratuita para você. Não deixa de deixar um like e acompanhe-nos aqui. Eu tenho certeza que o canal pode te ajudar e muito com as aulas que eu tenho aqui. E se você é novo aqui também, você tem a oportunidade de baixar inteiramente grátis um e-book. Esse e-book eu desenvolvi e ele está no treinamento fechado. Só que resolvi abrir aqui, por enquanto está para os alunos, né, do YouTube também, quem me segue aqui. Então por enquanto ele está também aberto para você baixar, que são 16 padrões de candle que todo trader tem que saber. Então são 36 páginas aqui de estudos para você aprender a utilizar esses padrões. Cadu, onde eu acho? Como eu faço para fazer o download? É só ir no link da descrição do vídeo ou aí no banner do canal, você vai ver o ícone do Telegram. É só entrar no Telegram. Entrou no meu Telegram? Qual é o Telegram do Cadu? Qual é o Telegram do Cadu? Ó, o meu Telegram é Treinamento Hunter. Não existe outro. Se você vê qualquer Telegram com meu nome, com minha imagem, é fake, é falso. Cuidado. O canal do Telegram oficial é Treinamento Hunter, tá? Então é só entrar lá, clicar, você vai ver aqui, ó, resultados dos alunos diários que eu posto aqui. É isso que eu uso, para mostrar para você que é possível. E ó, você vai ver uma mensagem fixada. Ao clicar, ela vai abrir links do meu Instagram, do meu YouTube, e aí tá aqui, ó, tá? O e-book para você fazer o download. Então vai lá no canal do Telegram e baixa inteiramente grátis. Cadu, eu quero fazer uma pergunta para você, é um outro assunto. Me segue lá ó, no Instagram, Cadu Rinaldi. Me manda o seu questionamento, a sua pergunta por direct. Ó, você pode ver aqui resultados dos alunos. Você pode ver também aqui ó, o link do treinamento, caso você se tenha interesse em aprender realmente, em acelerar os seus resultados ou parar de perder dinheiro ou entregar dinheiro para a corretora. E aqui também, ó, lembrando que ainda está com 60% de desconto. Eu costumo dizer que é dinheiro, um preço de pão com manteiga, né? Porque é barato. Custa, se for ver um pão com manteiga por dia, nem isso é o valor que eu coloco hoje para ajudar você que realmente quer aprender, tá bom? Então, vamos parar de deixar recados. Vocês me desculpem, principalmente para quem já conhece o canal, segue o canal há muito tempo. Só que é muita gente que vai chegando novo no canal, muita gente que vai se achegando aqui ao nosso canal. Então eu sou praticamente obrigado a todo dia deixar esses recados que vão ajudar você a entender quais são os meios para você adquirir esse book de forma gratuita, como faz para você se comunicar comigo, como faz para você adquirir o treinamento caso você tenha interesse. Então eu preciso deixar esses recados para vocês, tá bom? Bom, hoje ó, dia de OTC, tá vendo? Par de moeda USD só abre daqui um dia. E o que a gente pode fazer em OTC? A gente pode fazer em OTC a mesma coisa que a gente faz no mercado aberto, operar. Então vamos para os pares de moedas, ó, hoje 90% de payout. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Tem gente que fala assim, ah Cadu, quando o payout em OTC está muito alto, é porque está com muita volatilidade,
o gráfico não está legal. Bom, isso a gente tem que colocar à prova fazendo o quê? Aplicando o nosso conhecimento. Então cheguei aqui ó, em euro USD, olha o que o gráfico está fazendo, já vi regiões, já vi localidade, já sei o que o gráfico está fazendo. O que eu posso pensar então em fazer nessa região? Primeiro eu preciso esperar o gráfico me mostrar algo. A partir do momento que o gráfico me mostra algo, ou seja, o gráfico ele me mostra um interesse de buscar regiões ou de dar início nas regiões, então eu entendo uma lógica do movimento. A partir do momento que eu sei que existe uma lógica para aquele movimento, a partir do momento que eu sei que existe um porquê daquele movimento, aí eu posso fazer o quê? Eu posso entender o movimento como um entendimento lógico, onde eu posso pôr uma aplicação do meu conhecimento técnico dentro daquela situação. Então, partindo deste princípio e olhando o que o gráfico está fazendo, por enquanto não vejo nada lógico, nada assim que pudesse falar assim, não, eu vou entrar aqui e o risco é baixo. Não, eu preciso deixar o gráfico trabalhar, entender o que o gráfico está fazendo para eu fazer uma entrada. Então, enquanto o euro JPY não me mostra isso, vamos para outro gráfico, NZD USD. Vamos lá, ó, o gráfico chegou numa região, o gráfico fez movimentações, chegou aqui, está subindo com força, está travado em uma região, o gráfico fica travado em uma região, né? Ele está travado em uma região. Chegou aqui, ó, tocou ali, travou aqui, gráfico travou em uma região. Chegou aqui, tem o porquê dele chegar aqui e voltar? Tem uma região ali que pode ter o porquê. O que eu vou fazer? Eu vou olhar no gráfico e procurar o quê? Nitidez no movimento. Eu tenho que procurar nitidez no movimento. O que eu posso entender aqui? Que o gráfico vai continuar subindo. Por que eu posso entender isso? Porque ele está... Olha a chicoteada que ele me deu aqui. Tá vendo? Chicoteada que ele me deu. Eu cliquei aqui, ó. Eu cliquei no fechamento do candle. E ele deu essa chicoteada, né? Que é a chamada violinada. E foi lá em cima de novo. O que isso significa? Significa que é muita volatilidade no gráfico. Quando eu comecei a olhar os gráficos aqui e ver o gráfico, eu ainda comentei com você. Quando está um payout alto, assim 90%, pode ser que o gráfico está se movimentando um pouco rápido, com volatilidade. É um espelhamento de algum processo do mercado ou criação da corretora. Eu não sei te dizer ao certo, a verdade é essa. Nunca trabalhei em corretora, eu só utilizo a corretora para operar. Mas o que a gente tem que fazer é ter cuidado. Cuidado com o OTC. E quais são esses cuidados? Aprimoramento da técnica. A gente só pode fazer entradas em OTC tendo a técnica apurada. Como assim, Cadu? Como é que eu vou dominar o mercado, ou vou operar no mercado, ou vou procurar ter sucesso no mercado, se eu não tenho conhecimento técnico? Então eu tenho que ter conhecimento técnico, eu tenho que entender esse contexto que o gráfico está fazendo. Olha que interessante, o gráfico veio aqui em cima, deixou um topo, deixou dois topos, veio, fez tendência, rompeu tudo, rompeu esse fundo, Chegou aqui, ele deixou uma armadilha, um movimento em V. Agora é o seguinte, ele pode subir para corrigir 50% do movimento. É isso que eu aguardo no gráfico, ele subir e corrigir pelo menos 50% do movimento. Entendeu qual é a movimentação que eu vejo aqui? Então eu imagino que ele vai preencher esse espaço aqui, para depois, talvez, continuar a sua queda. No mínimo. Então, enquanto ele me mostrar força de subida aqui, eu posso seguir com ele. Ah, Cadu, mas e esses empecilhos que existem aqui no meio do caminho? Ó? Empecilho de movimentação, empecilho de movimentação, empecilho de movimentação, empecilho de movimentação. Exatamente. Por isso que eu tenho que ficar de olho no gráfico. Por isso que eu tenho que ficar vendo e fazendo uma leitura do gráfico. Por quê? Não é simplesmente eu olhar o candle.
Não é simplesmente eu olhar aquele pavio ou não pavio como muitos costumam. Eu preciso entender a lógica de uma movimentação. Então, a partir do momento que eu entendo o que o gráfico pode fazer, eu consigo caminhar com ele. Entendeu essa análise aqui? Eu acho que ficou mais claro para vocês, né? Vamos voltar lá em EURUSD, que foi aquele primeiro par de moeda. Olha, você viu? A gente estava olhando aqui, ó, ele veio, rompeu, deixou uma fraqueza aqui, ó. Quem entrou comprado aqui, ó, tomou tinta. Eu nunca entraria comprado nessa região e quem está no treinamento sabe o porquê, né? Eu não preciso ficar aqui falando, quem está no treinamento sabe por quê. Se não sabe por quê, vai estudar, vai entender, porque se você toma loss numa situação como essa aqui, por exemplo, ó, onde que eu estou querendo dizer aqui? Tá vendo essa região? Essa região aqui, ó, o pavio chegou aqui e deixou um pavio como esse. Em que região? Olha que região interessante que ele deixou, ó. Tá vendo? Eu sei que muitos de vocês devem ter entrado comprado aqui, se olhasse esse gráfico. Só que dá uma olhada a tendência, gente. Olha a tendência. Estude setor por setor do gráfico. Olha a tendência. Olha a tendência. Quando a tendência faz esse movimento aqui. Compreendeu? Isso vocês aprendem tudo lá, né? Definidinho, entendimento a respeito do assunto. Então, se você erra, se você tenta corrigir numa entrada como essa aqui, você está fazendo caca. Você está fazendo errado. Aí você fala assim para mim, ai, professor, eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Vai estudar, vai rever as aulas, vai ter o entendimento lógico da movimentação, vai ler as tendências, vai entender as tendências quanto às regiões para entender a movimentação do gráfico. E entender que o gráfico só vai fazer aquilo que é lógico. E você só vai fazer com ele aquilo que é lógico. Não se inventa na frente dos gráficos, né? Deixa eu olhar aqui para trás. Poxa, não tem nada lá atrás. Nada, nada, nada. Não tem nada lá atrás. Eu não vou ficar esperando muito aqui não. Nós temos tempo, né? Nós temos tempo. Não podemos ficar muito à frente do gráfico. Olha este gráfico, que nojeira. Gráfico nojeira. Eu chamo de gráfico nojeira. Eu vejo uma região aqui, ó. É uma região que pode nos ajudar em uma análise? Pode. É a melhor região? Não, não é isso. Eu estou dizendo que ela pode nos ajudar em uma análise. Ela pode nos auxiliar em uma análise. Tanto é, ó, que o preço já tocou lá, desceu um pouco, parou na região, tá chegando novamente na região, tá uma briga ali, uma volatilidade ali, ó. Tá vendo? Isso não é bom. Quando o gráfico está com essa volatilidade, isso não é bom. Eu prefiro ficar fora dessa região. Por quê? Porque senão eu acabo tendo que, às vezes, entrar com mais taxas. Então, principalmente o OTC, procure operar com segurança. Procure operar com segurança. Ó, agora ele começou a me deixar um padrão, só que esse padrão ainda não está assim totalmente perfeito naquilo que ele poderia me apresentar. Mas ele me mostrou um desejo. O gráfico me mostrou um desejo. O problema aqui é que a região ela é muito ampla. Ó, essa é a região de correção. Então ela é muito ampla. Então eu fico um pouco na expectativa de esperar o melhor momento para tomar uma iniciativa. A gente tem que, no fim, aguardar o melhor momento para tomar uma iniciativa. Eu não posso tomar uma iniciativa de qualquer jeito nessa região. Ó, agora o gráfico faz um outro movimento, um movimento que eu não esperava, um movimento que é uma continuidade. Eu vou buscar o quê? Vamos buscar uma continuidade desse movimento? Vamos buscar. É o que ele está me mostrando. Não tem outra alternativa agora aqui. Ó, olha o que o gráfico fez. Ele está dando uma chicoteada acima, né? Ó, olha a alternativa. Novamente a bendita chicoteada. O que eu posso pensar aqui? Eu posso entrar com mais taxas? Eu posso, mas eu não estou querendo entrar com mais taxas. Hoje eu quero trabalhar mais pé no chão, mais tranquilo.
observando melhor o gráfico. Por quê? Porque é OTC. No OTC nós temos que ter o quê? Uma habilidade a mais. Nós temos que buscar uma oportunidade mais clara. É uma oportunidade clara aqui? É uma oportunidade clara de continuidade. Por quê? Porque eu vejo aqui a máxima da região. Ele pode buscar até ali. Ai, Cadu, mas e se ele te der um loss no minutinho ali, como tá aparecendo? Paciência, né? Ó. E foi o que aconteceu, ó, me deu um loss. Agora ele mostrou que vai subir, então vamos subir com ele. Já que ele quer subir, vamos subir com ele. Então tá, eu não queria entrar com duas taxas, tomei aquele loss ali, né? No fim eu abri no mesmo gráfico e tomei o loss. Agora vamos subir com ele então, tá? Já que ele não quis fazer a continuidade do movimento de baixo, mostrou para mim que tem força para subir, vamos subir com ele. Então já corrigi a minha entrada e já fiz a minha entrada. A única coisa, o que acontece? Acontece que a gente fica marcadinho com loss, né? Paciência. Paciência. A gente fica com loss ali na sequência. E bem na onde? OTC, o bendito OTC. Mas agora aqui, ó, recuperando com juros e correções monetárias. Vai, gráfico, sobe com força aí. Isso. Mostra que a análise gráfica funciona. Ou seja, vocês viram que em 1 minuto, ou menos, né? Em menos de 1 minuto, 1 segundo, a análise teve que mudar. Aí o que acontece agora? A gente fica com uma derrota aqui, ó, tá vendo? Infelizmente, ó, uma derrota, sequência linda, uma derrotinha. Qual é o problema dessa derrota? Nenhuma. Vai mudar alguma coisa na minha vida? Não. O que eu tenho que ter é gerenciamento. É ter uma mentalidade de gerenciamento. Ou seja, olha só. Se eu fiz uma entrada aqui agora, dupla, para corrigir essa violinada que o gráfico me deu e eu tomei o loss. Se eu entrei, deu 88,20, né? Eu tenho aquela primeira entrada que deu 44,10. Então eu tive aqui uma lucratividade de 30, né? 88. 8 mais 2, 12, não é isso? 12 vai 1, 9. Nossa, eu tô ruim de conta, gente. Meu Deus. Tô ruim de conta. Não é ruim de conta, eu tô com preguiça de pensar. Eu não sei se vocês entendem o que é isso. Ó, 132,30 menos qual foi a lambada que eu tomei? 49. Então 132,30 menos 49, eu fiquei com 83,3 de lucro aqui, ó, 83,3 de lucro. Ah, Cadu, isso é bom? O dólar fechou em 5,24 ontem, né? 83,3 vezes 5,24 dá R$436, mais ou menos. Vocês viram o que é lucratividade? É isso. E se fosse isso em reais normal? Seria R$83, altamente lucrativo, ó, sequência bonita, sequência linda, sem problema. Tomei um loss, só que olha essa entrada aqui, ó, segui a tendência, perfeito. Agora aqui o que eu fiz? Eu tentei seguir a tendência. Por quê? Olha só, vou explicar para vocês o porquê. Tendência de baixa, região de resistência, padrão de correção, engolfo, e aí qual é o meu pensamento? Bom, ele pode continuar a tendência até o fundo dessa região. E o que aconteceu? Se você analisar, deixa eu ver se tem uma borracha aqui, ó. Ele veio com preço, ó, realmente, ó, tá vendo o rabinho aqui, ó, a sombra, ele veio com preço até praticamente o fundo, bateu, voltou, fez aquela violinada. Isso aqui é típico de volatilidade. Ontem, sexta-feira, vocês viram o vídeo que eu subi, a volatilidade que estava o gráfico, a movimentação. Eu tive que fazer entradas com várias taxas, né? Aumentar o risco da operação. É complicado, quem não tem habilidade, é complicado. Então, olha, ele deu a bendita violinada, né? Ele começa um candle de uma cor vermelha, né?
ele chega até a região ali com vermelha, de repente sobe a pressão compradora, e eu entendo isso porque aqui é uma região realmente de demanda, então o gráfico não está errado fazer o movimento, aí ele sobe violinando e me deixa um outro padrão aqui de continuidade de preço. Ou seja, o gráfico me mostra que essa região aqui, ó, ele já trabalhou e fez o que ele tinha que fazer. Ele trabalhou e fez o que ele tinha que fazer. Então, se eu estou em uma região de demanda, o que eu tenho que fazer em uma região de demanda? Eu tenho que comprar. Pronto, comprei. Entrei comprado. E aí eu corrigi aquele loss no juros e correções monetárias. Tomei um loss, entrei duplicado, mais uma lá, 3-1. 3-1 é uma lucratividade absurda. Você pode operar em real, operar em dólar. Qualquer moeda que você esteja operando é uma moeda onde tem alunos que operam em libras, esterlina, tanto faz euro, tanto faz a moeda, é só você fazer a conversão. Se fosse em reais, você também veria lucratividade. Então, o que eu imagino, ou o que eu penso para vocês? E eu sempre trago aqui e falo para vocês. Quando o pessoal fala sobre operar OTC, o que é o OTC? O OTC é um mercado de balcão, onde o mercado aberto está fechado, e quando o mercado está fechado, as corretoras se propõem a desenvolver o gráfico. Eu não sei se elas espelham algo do passado, eu não sei se elas criam o gráfico aleatoriamente, eu não sei. O que eu sei... Por que eu não sei? Porque eu nunca trabalhei em corretora, gente. Eu sou como você. Eu sou um operador, eu utilizo a corretora como um banco qualquer. O que eu sei é análise gráfica. O que eu sei é analisar o gráfico. O que eu sei é me manter nesse mercado dessa forma como vocês veem. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho habilidade para isso. Se vem um loss, por exemplo, como aqui, né? Ó, se veio um loss, aconteceu o loss, não tem problema. Olha só, estou altamente lucrativo. Aconteceu o loss, sem problema. O que eu trabalho em OTC é o seguinte. E por que eu falo isso para vocês? Porque eu tenho inúmeros alunos, gente, que operam só OTC. Eu tenho alunos, por exemplo, que entram no mercado aberto, muita volatilidade, aí eles tomam loss, ficam no stop loss, volta na hora do OTC para recuperar e recupera. Aí você pergunta assim para mim, Cadu, então o OTC é melhor operar que o mercado aberto? Não, não é isso. A questão não é se é OTC ou não, a questão é o mercado. Se o mercado, naquele momento, ele te dá a probabilidade de entrar no mercado, de fazer suas operações, de operar de forma saudável, você vai operar. Como aqui, ó. Aconteceu aqui no mercado, ó, bem na minha entrada, ela me deu uma violinada e eu entendi o movimento, eu entrei, só que aqui eu tentei seguir a tendência, não deu tempo. Quando ele me violinou, a única coisa que eu fiz foi o quê? Alterar minha visão e o movimento e entrar comprado, mas não deu tempo de eu sanar o loss que eu tomei. Então eu já percebo que o gráfico ele está nesse momento de violinada. Ele está fazendo essas violinadas. Ele está fazendo esses movimentos onde quando ele te mostra um movimento, você entra no movimento, ele é capaz de violinar o seu movimento, ou seja, fazendo com que você perca aquela movimentação. Como que eu sei isso? Como que eu sei isso? Isso aqui, ó. Olha isso aqui. Você está vendo que em regiões de decisão, o gráfico deixa certos candles, ó, olha, específicos, ó, em regiões de decisão. Tá vendo? Muito pavio, muito pavio, muito pavio. Isso aqui é violinado, olha isso aqui, ó. Isso aqui é violinada. Como assim, Cadu, violinada? É onde o gráfico faz aquele movimento que você esperava, ele chega com preço, com volatilidade, toca na região e volta. E aí você faz a visão correta, você analisa de forma correta, porém ele faz a tal da violinada. Isso significa volatilidade no gráfico. Quando o gráfico está assim, não se deve operar. Por exemplo aqui, ó, aqui eu entraria numa sequência para baixo na tendência, porque ele tem até esse momento para vir. Vamos ver o que o gráfico fez? Ó, tem outro lugar que pode segurar ele aqui, ó. Mas tem espaço. Vamos ver o que ele fez? Ó, voltou. Voltou. E o que tem aqui atrás para fazer voltar ele? Ó? Deixa eu passar uma linha aqui para te mostrar. Para você entender. Ó, ele voltou exatamente aqui. Este candle aqui segurou essa movimentação. É muito pouco para segurar, né, gente?
No mínimo, o que teria que segurar ele era essa região aqui, ó, essa região. Ou seja, quando eu chego e começo a analisar os gráficos dessa forma, por isso que você tem que observar os gráficos, você começa a ver o gráfico trabalhando dessa forma, o gráfico corrige onde não é uma região de correção, o gráfico caminha de uma forma não lógica. Ou seja, se o gráfico ele poderia vir aqui depois de um engolfo como esse, corrigir até uma próxima região, realmente, né, nós estamos vendo aqui ó, duas regiões em V, ou seja, o gráfico para fazer o movimento dele de onda, para ficar mais claro para você, se ele faz esse movimento de onda, rompeu, ele fez um engolfo aqui, ele pode vir buscar aqui, não vem buscar, e ele retorna por causa de um candle como esse aqui. Se tivesse volume para a gente entender aqui, ó, tudo bem, mas não tem. Isso aqui não é empecilho, isso aqui foi um gift, não é empecilho para segurar movimento. Ou seja, o gráfico está trabalhando de forma aleatória. Ele não fez uma movimentação lógica aqui. Então, se o gráfico não está fazendo movimentações lógicas, esse é o cuidado que eu tenho que ter no OTC. Quais os cuidados que eu tenho que ter no OTC? Vamos lá para o quadro negro. Cuidados que eu tenho que ter no OTC. Aprenda a operar OTC, tá, gente? Ah, como que eu aprendo a operar OTC? A mesma coisa da forma como você opera o mercado aberto. Mesma coisa. Procure o gráfico bom. O que é um gráfico bom? Aí vamos lá. O gráfico fazendo o que? Movimentos lógicos, né? Movimentos lógicos. Fazendo o que? Sem volatilidade. Então, aqui ó, eu já coloco 2 pontos para você entender. Movimentos lógicos e volatilidade. Ou seja, procure gráfico bom. O gráfico que está fazendo movimentos lógicos dentro da técnica que você conhece e um gráfico que está sem a bendita volatilidade. Eu falo demais isso, quem é do treinamento sabe. Então, que esteja sem volatilidade. Em OTC é necessário fazer isso. Procure o que em OTC? Procure o que? As melhores o que? Regiões. Opa, apaguei. Vamos lá para o quadro negro de novo. Apaguei sem querer. Fui querer escrever outra coisa aqui e não saiu. Então, ó, procure... Eita. Tô apanhando do mouse aqui, ó. Primeiro ponto. Procure gráfico bom. O que é gráfico bom? 1. Movimentos lógicos. E 2. Gráfico sem volatilidade. O que é um gráfico sem volatilidade em OTC? Sem aqueles pavios em regiões específicas, que você conhece as regiões, gráfico com aquele candle subindo e descendo rápido, dando aquela chicoteada como você viu. Isso é o que você tem que ter ideia em OTC. Sempre opere seguindo tendência. Por quê? Lembra daquele filme do Star Wars que diz assim, a força está com você? Siga a força. Ou seja, a força sempre vai estar com você. Então, quando você opera sempre a favor dos movimentos lógicos em relação à tendência, isso já é um grande caminho. E observe o gráfico nas melhores oportunidades. Observe o gráfico. Só faça entradas em melhores oportunidades. Por quê? Tem um setor do gráfico aqui que eu não consigo visualizar, que é o volume financeiro, que é a causa do movimento. Então fica um pouco obscuro, mas é perfeitamente possível operarmos e sermos positivos. É só saber o que está fazendo. Observe o gráfico nas melhores oportunidades. Sempre opere seguindo a tendência. Procure gráfico bom, movimentos lógicos, gráfico sem volatilidade. Como esses movimentos lógicos que eu te mostrei. Olha o gráfico, observe o gráfico. Gente, eu sempre falo para vocês, observe o gráfico. Observe o gráfico.
para aprender a operar OTC de forma segura. Observe o gráfico para aprender a operar OTC de forma segura. O que é observar o gráfico? Veja as correções, veja os movimentos do gráfico antes de você apertar o botão, veja se ele faz os movimentos lógicos, veja se ele respeita os movimentos lógicos, veja se não tem volatilidade, veja se não tem muito pavio naquelas regiões de ouro, naquelas regiões específicas. Ou seja, a análise gráfica, ela tem que ser feita uma análise gráfica bem feita, bem apurada, com calma, sem pressa, para você ser positivo. Compreendeu? Por exemplo, tem alunos que gostam de operar OTC, outros não. Olha aqui, boa tarde, professor. Isso aqui é o Patrick, né? Isso aqui foi em BTC, no Forex. Mais um dia de meta batida. Isso aqui é para os desacreditados. Acredite que é capaz. 415 doletas para conta. Fica com Deus, agora eu vou soltar pipa. Tá aqui, ó. Isso aqui é o Patrick. Ele não é um aluno que começou ontem. Ele já está um tempo com a gente. E também opera Forex, com a mesma visão, com o mesmo entendimento das aulas, com tudo aquilo que nós já aprendemos. Tá vendo? Isso aqui foi na sexta-feira à tarde. Fechamento no mercado, fechamento da semana. Tá? Só quem sabe, quem tem conhecimento, consegue numa sexta-feira à tarde fazer 415 dólares. Eu operando aqui, BTC, deixa eu ver. É BTC mesmo, tá vendo? BTC, tá? É isso mesmo, BTC. Entenda isso. Já em horário praticamente de OTC, ele fazendo isso aqui. Por quê? Porque tem conhecimento. Todo mundo que tem conhecimento, gente, consegue sair desse mercado vivo. Você entendeu? Mas é conhecimento técnico. Sem conhecimento técnico não se chega a lugar nenhum. Olha aqui, esse aqui é o Gefael. É um aluno novo que nós temos. Faz aí uma semana que ele está aí. Dá uma olhada, Pronto, Cadu, tá aí. E chega por hoje. Lucro bem sucedido. Depois de ter levado empate cedo, minha paciência para observar o gráfico, ficar em frente do gráfico, aumentou e aceitei meu loss tranquilo. E consegui 8-2 de meio-dia para tarde, observar e botar o que aprendi em prática. Amanhã retorno. Novo começo, buscando com paciência. Muito obrigado por ter dado as dicas, Cadu. Nós nos ajudando, que nossa vida possa estar indo em frente e recuperar o que eu perdi. Mas vamos em frente, porque ele é um aluno novo. Né? Ele está tentando aprender ou recuperar aquilo que ele perdeu. Mas dá uma olhada, que sequência linda. E olha o horário já. OTC. Você entendeu o que ele falou? Ele falou o seguinte, ele foi para o mercado aberto de manhã, ficou no 0 a 0. Ele veio no OTC e fez 8-2. E aí você fala assim para mim, pô, então é melhor operar OTC? Não, não é isso, gente. É que o gráfico naquele momento, ele estava um gráfico operável. Por isso que eu digo, observe o gráfico para aprender a operar OTC de forma segura, de forma fácil. Fácil, gente. Se você tem técnica e você observar o gráfico, a nitidez e a clareza do gráfico, você vai operar de forma fácil, mas você tem que ter conhecimento para isso. Olha aqui, E foi assim que chegou minha semana, professor Cadu. Depositei R$60 no domingo à noite e hoje, sexta-feira, fechando com R$672, usando padrões de candle e o nosso querido RRC, e velas de continuidade no rompimento das regiões. É aquele feijão com arroz básico que funciona absurdamente. Obrigado pelos ensinamentos, análise gráfica, vida, Hunter. Hoje foi 5-1, excelente resultado. Você está vendo? Ou ainda o aluno fala assim, esse é aquele feijão com arroz. Agora tem o seguinte, sabe o que acontece? Tem um monte de gente aí que fala assim, eu sei o básico. Sabe nada. Se soubesse o básico, ganhava dinheiro. Não sabe, acha que sabe. Conhecimento muda quando você sabe aplicar técnica, desenvolver você como pessoa diante dos gráficos, tudo muda. Olha aqui, agradeço os ensinamentos, professor. Sem dúvida o senhor está mudando a minha vida e de muita gente. Isso não há dinheiro que pague. Ótima noite, um excelente fim de semana. Deus esteja com você e sua família. O aluno ele mandou falando que ele ganhou dinheiro aqui no OTC, estava super feliz e tal, mas ele só mandou agradecimento. Tudo bem, não tem problema. Ele não mandou o resultado em si. Mas você entendeu? Então é possível sair lucrativo em OTC? É óbvio. Vocês viram aqui os alunos operando o OTC, né? Aqui
como eu fiz as 2 entradas duplas, mais uma aqui, e aqui eu tomei aquele loss, né? Então foi 3-1. Ou seja, tá bom por hoje, eu não vou continuar, o gráfico está bem volátil, as regiões estão bem indecisas, eu não vou continuar. Por quê? Gerenciamento 3-1, positivaço, deixa para outro dia, ainda mais porque é o OTC. OTC, observe o gráfico para aprender a operar o OTC de forma segura. Quanto mais você observar o gráfico, mais ver, mais procurar lógica naquele gráfico que você está olhando, mais ele vai te mostrar que realmente ele é um gráfico bom para operar e você utilizar as técnicas da análise gráfica. Por quê, gente? Não adianta você ser um expert em análise gráfica. O que adianta você querer aplicar? Entenda comigo. Isso é para quem ficou até o final da aula, vai pegar essa dica de ouro, que eu aprendi isso com o tempo, com os anos. Não adianta você ter técnica apurada na análise gráfica e chegar e querer trabalhar num gráfico sem lógica. Você entendeu o que eu estou falando? E você sabe, quando eu falo que é lógica, você sabe o que eu estou falando que é lógica, porque você aprende no treinamento. É a mesma coisa de você fazer aulas na autoescola, por exemplo, para tirar carta, você aprende a mudar na embreagem, colocar primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Aí chega lá, você aprende a tirar a carta num Gol, né? Um exemplo. Aí chega lá, vem um carro chinês, aliás, um carro inglês, onde você tem que sentar do lado direito, mudar a marcha com a mão esquerda no câmbio. Aí você vai chegar e vai falar assim, não, peraí, eu treinei, eu sou bom no que eu faço, eu sei dirigir. Só que agora com esse carro aqui, não vai ter lógica, porque é tudo ao contrário, é tudo diferente, não tem lógica. Você entendeu? Então, se eu tiro a carta, quando você tirou a carta, você sentava do lado esquerdo, mudava as marchas do lado direito. Como é que eu vou chegar na hora da prova, você vai sentar num carro do lado direito para mudar as marchas com a mão esquerda? Até você pegar o jeito da lógica desse outro movimento, leva um tempo. O gráfico é a mesma coisa. Não adianta você conhecer a análise gráfica, você tem que observar o gráfico e ver se o gráfico está fazendo a lógica de tudo aquilo que você aprendeu. O gráfico está fazendo? Ótimo, é lá que você vai fazer o seu dinheiro. Olhei o gráfico, Cadu, o gráfico não respeita regiões, o gráfico não faz movimentos claros, o gráfico não faz aquilo que eu aprendi. O que você vai fazer? Tem lógica? O gráfico não. Então como que você vai aplicar uma técnica? Como que você vai aplicar a análise gráfica se o gráfico não te mostra? Por isso que muitos apanham em OTC. Porque ele abre o gráfico e o gráfico não mostra nada. Às vezes ele chega aqui, ele vai abrir o gráfico aqui e o gráfico não mostra nada de clareza. Nada. Vixe, foi para 5 segundos. Espera aí, deixa eu colocar 1 minuto. Não mostra nada de clareza. Aí ele abre o gráfico assim, dá uma olhada nisso aqui. Abriu um gráfico certo. Olha isso aqui. Ele abre o gráfico, olha isso aqui. Olha esses movimentos. Isso já mostra que não é um bom local para operar. Olha esses movimentos. Existe lógica? Cadu, mas eu estou vendo aqui o gráfico fazendo movimentos. Legal. Tá bom. Olha as regiões. Olha como as regiões estão fechando. Olha como ela está se movimentando. Olha como ela está fazendo os seus movimentos. Ou seja, o que adianta você ser um expert em análise gráfica, aí chega aqui e não observa o gráfico? Escolhe qualquer gráfico, de qualquer jeito. Aí sabe o que vai acontecer? É loss mesmo. Tem aquela pessoa que sempre fala assim, eu não sei o que acontece comigo. É uma semana positiva e outra eu perco. Por quê? Não é porque você desaprendeu a operar, é porque você não observa o gráfico. Você não aceita perder tempo, ou melhor, ganhar tempo, escolhendo as melhores oportunidades e vendo o gráfico. E aí você não olha isso, você entra num momento do gráfico que os gráficos estão trabalhando sem lógica, por causa de algum movimento, de alguma coisa que aconteceu no mercado, e aí você começa a apertar o botão que nem doido, e quando você vê, só fez caca. Porque não tem lógica? Como que você vai aplicar uma coisa que você aprendeu em algo que não tem lógica? Se o gráfico não faz os movimentos, se o gráfico não trabalha de uma forma sadia, como é que você vai aplicar os seus movimentos? Conseguiu compreender? Conseguiu entender? Conseguiu analisar de uma forma lógica? Então, observe o gráfico para aprender a operar OTC de forma segura e simples.
aí sim você terá resultados no mercado de OTC também. E tudo isso que eu falei é para o mercado aberto também, tá? É mercado aberto. Isso que eu falo e que se opera em OTC é as mesmas técnicas do mercado aberto, tá bom? Não tem nada de diferente, porque nós estudamos os gráficos e fazemos aquilo que o gráfico está fazendo, tá bom? Então eu te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fica com Deus, ótimo sabadão, fui!